Alô, galera do Museu da Capoeira, estamos aqui com o mestre Boca Rica, tá? E a primeira pergunta para o mestre é quando começou e por que começou capoeira, mestre? Eu comecei capoeira no princípio da década de 90, em 91 exatamente, e comecei influenciado por amigos. Na época eu fazia, por um amigo específico, eu fazia taekwondo e nadava, competia natação, e o professor de taekwondo não tinha uma didática assim que me agradava muito, era criança, né? Tinha 12 anos. E esse meu amigo era meu melhor amigo na época, ele começou capoeira alguns meses antes que eu. Ele falou, vamos lá na escola, é de graça e tal. Aí fui, quando eu fui já a primeira vez, já me apaixonei, vi, nossa, que negócio diferente. Aí fiquei lá um ano até conhecer a academia do mestre Suassuna. Ou seja, começou capoeira em outro ambiente com outro Comecei mestre? na minha escola, né? Ok. Era um formado do mestre Canhão, do mestre Bimba, ele chamava Tete. O mestre Canhão estava sempre lá. Todas as rodas que ele fazia, o batizado foi na casa do mestre Canhão. E o mestre Canhão já tinha fechado a academia dele, né? Que era a Capoeira, né? A Associação Capoeira era uma associação bem tradicional lá também em São Paulo. Ele fechou, alguns alunos seguiram dando aula e esse Tete, né, ficou dando aula, ele começou a dar aula na minha escola, que era o Mackenzie, em São Paulo. Comecei lá e aí depois de um ano também ele se desentendeu com meu amigo e eu fiquei um pouco deslocado, sem muito ambiente para treinar, e a academia do mestre Suassuna era um quarteirão da casa da minha avó. Então passando lá e meu irmão viu a faixa, não, tem uma academia do lado da casa da avó lá, é mestre Suassuna. Meu pai, quando ele ouviu, assustou, falou, não, deve ser o filho dele, porque eu treinava com ele quando eu tinha a idade de vocês, ele já era velho. Aí ele falou, se for, vai lá, porque ele é o melhor em São Paulo. Aí meu pai pegou e me acompanhou lá no primeiro dia para fazer a matrícula e tal. E era ele, né, não era o filho dele. E aí ali já tivemos uma boa relação logo de começo, assim, né? Aí você chegou na academia do mestre Suassuna e quem eram os seus antecessores, né? Quem eram as turmas que estavam lá, aquela galera anterior à sua? Sim, eu cheguei, o mestre, ele fechou uma academia dele que foi tradicional durante muitos anos lá, que era famosa em São Paulo, a Academia da Duque de Caxias, que era na Avenida Duque de Caxias, ali no Largo do Aroche, né? Ele tinha fechado a academia em 89, mais ou menos, e ficou sem academia até o ano de 91, foi quando ele reabriu. Então, quando eu cheguei no mestre, eu peguei pra mim foi muito mágico, porque a academia, ele em si, né, tava reestruturando a academia, o grupo. Então, ele tinha fechado a academia no Largo do Aroche, na Duque de Caxias, na Avenida Duque de Caxias, que ele tinha ficado lá 15 anos ou mais. Fechou a academia no ano de 89, mais ou menos, e ele foi reabrir essa academia. Na verdade, não foi nem ali, foi em frente, ficou durante um período curto, e aí ele passou, que era a academia da Dona Veridiana, onde eu treinei toda a minha vida, né, que era muito próximo da Duque de Caxias. Mas nesse período de quase 2 anos, muitos alunos antigos todos se afastaram um pouco. Então quando eu cheguei, tinham 3 que estavam muito mais presentes, né, que era o Plínio, o mestre Plínio, que hoje é angoleiro, ele que fez minha ficha de inscrição. Depois não vi ele mais, não sabia quem era o Plínio. Onde eu ia com o mestre, você conhece o Plínio? Eu falei, não. E os outros 2 eram hoje mestre Tião e mestre Durinho. O falecido mestre Durinho morreu. E depois que o mestre já tinha ali, a gente conseguiu formar o primeiro grupo, que eram eu e mais os meus amigos. Isso após essa academia que ele fechou? Isso foi em 91, já foi 92 nessa transição já, né? 92 já. Porque eu comecei em 91 na escola, lá eu fui em 92 mais ou menos. E o mestre já estava nessa transição para esse outro lugar, né? Já foi. Então, a galera já dava aula, os alunos antigos já davam aula, já tinha cada um seu grupo. E aí quando ele conseguiu estruturar o primeiro grupinho dele lá, que era a minha turma, a gente começou. Eu, no meu primeiro ano de capoeira, já comecei a acompanhar ele em viagem. Então, pra mim foi muito mágico nesse sentido que muito cedo eu comecei a ir em muitos lugares e
conhecer, ter contato com os mestres antigos, né? Que a gente via só nas fotos lá na academia. Falei, nossa. E aí ia conhecendo um, conhecendo o outro. E depois a gente já seguiu treinando, né? Depois de uns 2, 3 anos, esses alunos dele, que já tinham, né, se afastado, já desenvolviam seus trabalhos, já tinham alunos que eram da mesma época que a gente. Começaram mais ou menos na mesma. Então a roda do mestre era quinta-feira, toda quinta-feira. Da mesmo jeito que ele tinha esse poder de agregar, existia também entre os grupos dos alunos e nosso grupo uma certa rivalidade saudável, mas que a gente tinha aquela coisa, cada um cuidar do seu terreno, e que eu acho que isso também ajudou muito para a gente se desenvolver, que sendo saudável, né, assim, claro, às vezes tinha um arranca-rabo mais forte e tal, uma coisa, mas o mestre sempre controlou isso e eu acho que isso também ajudou a gente a se desenvolver, né, na parte da técnica, da luta, porque um treinava para esperar o outro, né, aquela coisa assim. E quem eram os teus companheiros de treino, assim? A primeira turma mesmo que você lembra que treinava formou, contigo e tal? Eu, hoje mestre Habibs, né, na época Habibs, Mentirinha. Aí esse meu amigo que me levou pra capoeira, o César, né, Japa. E tinham mais 2, o Caixa d'Água e o Bicudo, eram 2. Eles pararam capoeira depois, na época, e depois passou uns 3, 4 anos, começou alguns alunos, como é o caso do Kibe, treinava com o mestre Sarará, o Coruja treinava com o mestre Xavier, Muriel, eles foram vindo, Romualdo e Barata treinava com o mestre Canguru, que eram todos alunos do mestre, né? Então, muitos deles começaram a vir treinar, incorporar a gente e ficou aquele grupo ali, né? Até que em 96 ou 7 retornou a capoeira hoje mestre Tourinho, não Durinho, Tourinho, e depois, a partir daí, ele assumiu um pouco a maioria das aulas na academia, né? Ele virou contramestre lá do mestre, ele tomava conta e tudo. Também foi um cara que agregou no grupo, né? A gente treinava muito junto e tal. É isso, acho que o ambiente um pouco era esse, assim, né? É um pouco complicado, né? O mestre como mestre Suassuna, a gente poder resumir o que é o mestre Suassuna, isso é impossível, né? Mas o mestre poderia falar um pouquinho qual era o perfil do mestre, como é que era o perfil do mestre, como é, né? Ele, como mestre, como uma pessoa aglutinadora de saberes e tal, como é que é a pessoa do mestre Suassuna? Como é a sua visão dele? Eu sou suspeito um pouco para falar, porque realmente a gente tem uma relação muito boa, muito forte. Foi sim, a partir dos meus 12 anos, praticamente meu segundo pai, que passava mais tempo com ele, viajando ou na academia ou na casa treinando, do que em casa, né? Então, mas desde o começo meus pais tiveram uma confiança muito grande com ele com meus pais também tinha uma amizade. Por isso eu comecei a viajar cedo também. Eu acho que eu poderia, não sei se é igual você falou, é difícil definir, né? Mas é uma pessoa que tem um poder muito grande de agregar as pessoas e de mostrar pra você, às vezes com carinho, às vezes de uma forma mais bruta, mas mostrar os seus pontos fracos e fazer com que você desenvolva isso. Você tente sempre estar tirando o seu melhor. E isso ele tem uma capacidade tremenda de desenvolver alunos novos. É um dos caras que eu conheço poucos no mundo que pega um grupo de alunos assim novos. Ele é um cara que sempre gostou de andar com jovens, com pessoas novas, com jovens mesmo. E ele pega esses meninos e em pouco tempo ele deixa todo mundo afiado na capoeira, jogando. Tem um caráter muito incentivador. Ele gosta que as pessoas, ele gosta de ver os meninos treinando mesmo. Exige muito rígido nesse sentido do treinamento. Mas quando você entende essa rigidez, você entende essa cobrança, você passa a ver o outro lado também de muito carinho no que ele faz, muito amor. Você vê, ele é um cara que a vida dele é capoeira, vive pra isso, vive disso
E tudo que ele puder fazer pela capoeira e pelos alunos dele, para ajudar, ele pode fazer, ele vai fazer. Aí passando pela parte de iniciação na academia do mestre, dessa busca de identidade, aí você falou que muito cedo começou a viajar já com o mestre. E como é que iniciou a dar aula? Como é que você começou a passar o seu saber para as pessoas e criar você mesmo o seu próprio caminho de professor, chegando hoje a mestre, né? Comecei a dar aula em 96, eu tinha 4, 5 anos de capoeira, mais ou menos. Então, a princípio o mestre arrumou um lugar pra gente, eu comecei a dar aula junto com o Habibs, no mesmo espaço, a gente dava aula pro mesmo grupo. E logo depois consegui era a escolinha da mãe do Mentirinha, então a gente trabalhava juntos também, a criança com Mentirinha e adultos com o Habibs. E foi no ano de 96, foi uma coisa, eu vejo hoje, né, mais consciente, um pouco mais experiente, eu vejo que ali naquele momento eu reproduzia muito o que eu treinava, né? Não tinha muito essa coisa da didática, eu não estava muito preocupado se o cara era novo, já passava banda, já passava queda de 3, os caras né, tinha que fazer cocorinha, Então isso eu fui aprendendo com o tempo. Depois, né, claro, você começa a dar aula, você tenta buscar essa didática, estudar maneiras de poder ensinar melhor, qual público você está trabalhando. E desde 96 nunca parei, nunca interrompi minhas aulas. Parei em 2 momentos que eu me lesionei. Eu parei de dar aula, mas segui na capoeira. Eu ia lá todos os dias. Mas desde 96 dou aula, sempre foi minha principal profissão, só vivi de capoeira. E hoje eu vejo, já estou na Europa há 10 anos, eu sinto bastante diferença da maneira como eu ensinava no Brasil. Não sei se pelo fato de ser Brasil ou pelo fato de ganhar mais experiência mesmo, dando aula assim, e viajando e trabalhando com públicos diferentes, né? Eu trabalhei muito com criança no Brasil e depois tive um trabalho forte com discapacitados, né? Com especiais. Durante 3 anos eu desenvolvi esse trabalho. E o público adulto sempre veio colado, né? A gente sempre tive, desde São Paulo, passei um tempo em Belo Horizonte, passei 3 anos em Belo Horizonte, até que eu decidi vir para a Europa. E fui buscando essas informações também. Eu fiz a educação, eu sou formado em educação física, e quando eu decidi fazer educação física era justamente para mim usar na capoeira, eu já dava aula de capoeira. Então dentro desse meio acadêmico eu também fui buscar ferramentas para poder melhorar minhas aulas, né, e poder estar desenvolvendo dentro de diversos grupos de trabalho, né. Mestre, quais são as suas referências? Ou seja, a gente é fruto daquilo que nos cerca, né, do que nos rodeia, as vivências que a gente tem. E nessas vivências e tal, quem são os mestres que lhe influenciaram, que você acha que são importantes no seu trajeto de capoeirista até hoje, né? Bom, a minha referência maior sempre vai ser, né, sempre será o mestre Suassuna, minha fonte, minha água de beber. Mas como eu falei antes, a academia dele tinha uma circulação muito... Ele já tinha... A Academia Cordão de Ouro é uma das primeiras... É a primeira em São Paulo, né? A primeira academia. Existiam alguns capoeiristas, mestres e tal, mas a academia mesmo é a Cordão de Ouro. E desde então o mestre tem centenas de alunos formados e tudo. E nesse processo todo, os próprios alunos dele que já eram mestres, que hoje são mestres, eu acho que passa a ser minha segunda maior referência, né? Assim, mestre Flávio Tucano, mestre Sarará, mestre Xavier, mestre Sampaio, mestre Ponciano, mestre Zé Antônio, são todas pessoas que me acompanham desde que eu comecei capoeira e que sempre foram fonte de conselhos, fonte de inspiração, de ver o que se deve e o que não se deve fazer também, né? Dentro de conflitos que acontecem na capoeira. E nesse convívio com o mestre Suassuna, onde eu tive a possibilidade de estar próximo, outros 2 da geração dele, que são para mim grandes referências, é o mestre Brasília, que é uma pessoa muito próxima, e o mestre Joel, de São Paulo.
E aí nas viagens, quando eu já comecei já um pouco mais maduro na capoeira, viajando mais, já comecei para o exterior, tiveram outras pessoas que hoje eu acho que posso dizer que me influenciaram bastante, que é o mestre Acordeon, uma pessoa onde eu me sinto amigo e tenho uma afinidade com a maneira dele levar as aulas, de tratar os alunos, conduzir o trabalho, né? Então é uma pessoa que eu posso dizer que eu me espelho, assim, que é uma inspiração. E, bom, e o resto é um pouco de cada um, né? Não tem é um pouco de cada um que a gente vai aprendendo e vai vendo e levando, né? E aí vai desenvolvendo a sua própria personalidade no trabalho. Aí, como é normal, né, as mudanças, o tempo ele também opera mudanças em tudo, né? Nada é imutável, né? Então, o que é o cordão de ouro da sua época e o que é o cordão de ouro de hoje? Quais são as diferenças que você acha que existem de lá para cá? Bom, eu peguei já o princípio da época de grupo, né? Anterior a mim era a associação de capoeira cordão de ouro, era a academia do mestre. No máximo um ou outro aluno tinha ali. Antes o cara formava, já fundava o seu grupo, né? Tinha seu próprio trabalho, punha seu nome. E na minha geração, quando, na verdade, a turma de 88, os dois primeiros que começaram a seguir, a usar o nome, foi o mestre Espirro Mirim e o mestre Zé Antônio. Eles foram quem começaram esse lance de grupo, de pedir para o mestre Suassuna usar o nome Cordão de Ouro. E isso foi em 88, eu comecei em 91, 92, então eu peguei essa transição que já foi a expansão do grupo. Mas nesse sentido, mesmo o Cordão de Ouro sendo um grupo grande, o mestre Suassuna, ele é um cara que ele dá total liberdade para os formados dele, os mestres, desenvolverem o trabalho dele à sua maneira. E eu vejo que isso é uma coisa bem, uma característica que cada um leva. Desculpa aí. Pensava Tranquilo, que... né? Então, o mestre Suassuna, eu vejo que ele dá muita liberdade para cada um dos seus mestres que hoje lideram trabalhos, né? Trabalhar cada um com a sua característica, porque também são capoeiristas muito diversos, né? Então não dá para um jogar igual ao outro, ele não, eu vejo que ele nunca gostou dessa padronização. Embora toda escola tenha um tipo de padrão de condução, um padrão de estética, de movimento, isso todas as escolas têm, né? Tanto Angola como regional. Mas eu vejo que na condução do trabalho ele dá essa liberdade para os mestres trabalharem e desenvolverem. Então tem núcleos dentro do grupo que você vê que puxa mais para a parte da luta, gosta daquela coisa, outros já gostam mais de movimento. Você vê outros lugares que o pessoal gosta de acrobacia, muita acrobacia. Você vê outras pessoas trabalhando mais o chão, né? Então cada um trabalha dentro do seu foco né? Acho que de afinidade. Mas deixa isso livre. Deixa isso livre. Nunca vi ele... Mas com base sempre naquilo que no ele que é, ele né? passa, No que né? ele passa. Claro, e tem o seu fundamento, as suas sequências de ensino, né? A sua maneira de ensinar, né? Didática, assim, mas que ele também deixa um pouco solto, assim. Ele não tem... eu nunca vi. Você tem que fazer isso. Ele aconselha. Ele fala, seria legal você tá trabalhando muito isso aqui, agora pega os meninos e trabalha esse outro tópico aqui. Então ele dá esses conselhos, ele faz, né? E se ele vê que você tá um pouco acomodando, aí ele dá aquele puxão de orelha necessário, né? Mas nesse sentido, acho que ele é bem tranquilo. Quem é o mestre Boca Rica? O Boca Rica sou eu, né? Tô tranquilo, eu sou um cara que nasci em São Paulo, no centro de São Paulo, nascido e criado, no bairro de Santa Cecília, que era o bairro onde era a Academia do Mestre, né? Minha casa da academia eram 10 minutos andando. Minha família é mineira, do sul de Minas, Pouso Alegre, mas nasci em São Paulo e hoje sou pai de 3 filhos, tenho meu trabalho
estabelecido em Barcelona há 10 anos. E eu tento, dentro do trabalho da capoeira, seguir a filosofia do mestre. Eu acho que, como eu falei anteriormente, cada um dentro do grupo trabalha a sua maneira, né? Eu tive uma relação muito próxima ao mestre, né? Graças a Deus me influenciou bastante, mas como a gente falou o lance da didática, né? Você também tem que adaptar. Eu não posso, hoje eu sei que eu não posso ensinar aqui como eu ensinava no Brasil, por exemplo. Então eu tento manter essa harmonia, esse equilíbrio, não é nem harmonia, esse equilíbrio entre o que eu aprendi e o que eu passo para os meus alunos. Por que você acha que aqui você não consegue da mesma forma? Qual é o diferencial do público? Tem a ver com o público, com a capacidade, tem a ver com o quê? Eu acho que é a maneira didática mais. Ali no Brasil eu sentia que eu tinha mais... não é nem eu, o público em si já conhece a capoeira, já vê. E uma coisa que eu sinto muito no Brasil, agora tem aumentado mais, né, essa preocupação, mas o pessoal quer dar butinada, né, quer dar canelada. Então aqui o pessoal eles já se interessam mais por todos os âmbitos gerais da capoeira, pela parte cultural, pela música, pela história. Então não demora mais, mas no fim ele tem mais ferramenta. No Brasil, qualquer roda que você vai, alguém vai te testar. Alguém vai te testar. Então nesse aspecto, eu acho que tem um equilíbrio aí, uma chavinha que muda um pouquinho esse sabor da capoeira, né? Esse sabor, assim, não tem, é subjetivo isso, não dá pra você falar o que é, mas não dá pra eu ensinar aqui como é lá, até a maneira de expressar, embora eu acho que muitos mestres, a gente consegue se aproximar muito, né, assim, no fim, o grupo em si tá fazendo o que o grupo lá faz, e depois de anos, mas no processo da didática eu vejo uma diferença, assim. Mestre, aí mestre Boca Rica, né? E a gente sabe que existe um mestre da Bahia antigo, né? O mestre Boca Rica. Aí como é que rola essa relação de ter de repente o mesmo apelido de um mestre mais velho, né? Como é que é encarado por você e como é que a comunidade da capoeira reage? Se há algum tipo de situação ou é tranquilo? Como é que funciona isso? Olha, nunca me incomodou, nunca tive problema e nem entrei em muitas reflexões sobre isso, porque quando eu ganhei o apelido, quem me deu o apelido foi o Mestre Suassuna. Quando eu ganhei o apelido, eu nem sabia quem era, né? E eu fui descobrir depois de 3, 4 anos, já me chamavam de Boca Rica há 3, 4 anos, e depois que eu fui saber que existia o Mestre Boca Rica. E nunca me incomodou, não. Quando eu entrei lá, eu usava aparelhos, né? E aí tinha na época era instrutor, hoje Mestre Tião, negão, né, sempre rindo muito e tal, e nesse dia eu tava treinando bem atrás dele, e o mestre olhou e falou, pô, esse menino aqui dá mais risada que Tião, com essa boca cheia de metal e tal. Ele começou, acho que pensando já no mestre Boca Rica, né, ele deve estar, Boca Rica, veio na cabeça dele. Ele até fala pra mim hoje que ele não esperava que eu continuasse na capoeira. Quando eu entrei, o mestre Suassuna fala, hoje ele... Pô, o Boca é um cara que eu nunca esperava que ele ia continuar na capoeira. Então talvez... E ele explica o porquê? Não. Ele diz o porquê? Achava que teu perfil talvez não... Ele via assim, a Boca não vai aguentar o rojão, né? Aquela coisa assim, né? Tanto eu como o Habibs, os dois. Ele falou, esses dois meninos aí não vão ficar não, né? Era um pouco o perfil, a gente veio de família classe média, então acho que na época que a gente entrou lá, ele falou, esses meninos aí, filhinho de papai, não vai aguentar o rojão, né? E foi justamente o contrário. No primeiro ano a gente já fez aquela amizade, ele já parceiro de treino, a gente agarrou mesmo na capoeira. Mas com questão ao apelido, nunca tive problema, não. Mas como é que você vê a capoeira de hoje? A capoeira de hoje é beleza, né? Olha aí. Todo mundo, tá no mundo. Capoeira é uma das melhores ferramentas para você se
se autodescobrir e descobrir o mundo, né? Então, te abre muitas portas, se você tem educação, sabe chegar. Eu mesmo só tenho a agradecer. Tudo que eu tenho na minha vida hoje foi através da capoeira, né? E eu vejo a capoeira uma maravilha mesmo, assim, uma ferramenta linda de você fazer amizades, de você se autodesenvolver, de você, tanto a mente como o físico, né? O espiritual. E eu acho que hoje não tem muita... Claro que a sociedade vai mudando, e com a sociedade mudando, alguns elementos vão mudando também dentro de todas as manifestações populares. Mas capoeira, só alegria. O que é que você acha que a gente deve preservar da capoeira de hoje para o futuro? Poxa, eu acho que tudo. Como tá, para mim, tá perfeito. Preservar essa riqueza justamente de... Bom, tem alguns elementos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A musicalidade, que são coisas que, como tudo, tem as suas transformações, mas tem que ter um certo cuidado para não virar alienígena, né? Então não virar aquela coisa que destoa do que era no passado, do que está sendo hoje, e que se a gente não cuidar, perde, né? Mas o ritual hoje em si, da maioria das escolas que você vai, hoje se é tratado com respeito, você vê uma harmonia muito boa e do jeito que tá, vamos cuidar ela, né? Certo. Aí, falando em musicalidade, um ponto que você gosta, como é que você desenvolveu essa aptidão pela música, esse carinho pela música, esse interesse? Foi influência de alguém ou você já tinha essa veia de eu acho que cantador? foi surgindo naturalmente. O mestre Suassuna foi uma influência muito grande, né? Porque ele é uma referência nisso, né? E lá na academia também tinha um outro mestre que é muito amigo, o mestre Parício Bolinha, que a gente fazia show folclórico e também foi uma referência grande. A parte deles, eu sempre tive esse gosto pelo folclore. Então, eu sempre fui pesquisar, comecei a estudar o maracatu, depois fui fazer aula de percussão no conservatório e buscando minhas coisas mesmo, ia na escola de samba, o que o pessoal chama no Brasil de brincante, né? Eu era brincante, onde tinha qualquer coisa, tambor de crioula, coco, eu ia um pouquinho buscar e sempre me gostei dessa parte folclórica. E a partir daí fui desenvolvendo a lado da percussão. Uhum. A parte de cantar foi vindo naturalmente. Lá na academia do mestre, eu me lesionei durante um tempo, e aí eu ia lá diariamente, mas eu comecei nessa época a trabalhar a instrumentação, porque era o que eu podia fazer, eu não podia treinar. Então eu pegava os berimbau, ficava lá a tarde inteira afinando, cuidava dos atabaques e tal. E acho que nessa época foi quando eu fui desenvolvendo mais esse lado. E quando a gente passou a desenvolver o show folclórico, que o mestre Suassuna sempre teve isso muito forte também, eu passei a ser o tocador do grupo, do show, né? Então, a parte do atabaque, essas coisas. E depois eu comecei minhas primeiras músicas eu fiz lá em São Paulo, mas eu gravava assim, eu escrevia, às vezes eu ficava cantando e não gostava, e ficava, não sei o que, não sei o que. Passou um tempo, eu vim para Barcelona, comecei a estudar um pouco de cavaco, isso foi me dando um pouco mais de base para afinação e ainda preciso melhorar muito, mas entender um pouco o caminho harmônico, né, para você fazer. E aí eu passei a escrever alguns sambinhas, assim, de brincadeira e tal, né. E aí nessa brincadeira foi surgindo alguns versos de capoeira e as ladainhas, as coisas. A parte de ladainha eu me espelho muito no mestre Suassuna, né, assim, eu gosto do caminho da melodia dele, o jeito que ele faz, até também porque acho que é mais natural para mim, né, ouvir a vida inteira. E as outras coisas vão surgindo naturalmente. Às vezes você está brincando, você escreve uma coisinha, isso aqui, aí você guarda. Ou senão você pega o celular, grava um trecho
quando você ouve aquilo, você vai ouvindo, ó, esse aqui tá legal, esse não tá. Aí você trabalha em cima daquele que tá legal, vai criando uma melodia, né? Eu gosto de fazer muito a letra com a música, junto. Então se eu tenho um trechinho de uma melodia, eu vou desenvolvendo ela junto com a letra. Teve algumas músicas que foi ao contrário. Eu fiz a música, depois pus a letra. E outras eu escrevi e deixei lá. Um tempão, não tinha. Aí depois eu peguei, legal. Aí eu fui pondo a música. O mestre tem um projeto no YouTube. Como é que é o nome do projeto, mestre? Para o pessoal seguir aí também, do Museu da Capoeira. A gente tem um canal lá já há um certo tempo, chama TV Besouro Preto, né? Só buscar no YouTube, TV Besouro Preto. E lá eu tento botar muita coisa antiga, de capoeira, algumas relíquias e outras coisas que também são... Eu vou colocar o link trabalho. aqui no vídeo, viu, galera? Esse link vai aparecer aí, agora vocês já seguem aí, beleza? Que é para ir lá nesse projeto. Mestre, agora uma palavra aí para os capoeiras, uma despedida aqui para esse vídeo, para esse trabalho aqui. Uma palavra aí para quem está ali assistindo agora. Eu espero encontrá-los todos em breve. Continuem treinando, amem a capoeira, cuidem dela com carinho, porque ela devolve o que você dá a ela. Então, se você cuidar dela, pode ter certeza que ela vai cuidar de você. Beleza? Axé.